Eu queria começar falando do Hugo, porque o Hugo, ele está comemorando 35 anos de carreira e ele está em cartaz com o espetáculo solo O Idiota Convicto, lá no Espaço Parlapatões, todos os sábados às 10 da noite. E eu queria que você comentasse um pouquinho como se constrói uma carreira tão longeva. Bom, primeiro agradecer que você falou 35 anos de carreira, são 45. 45, desculpa. Mas também 45 eu comecei com 9 anos de idade. Não, brincadeira, comecei com 18 anos. Não, é porque também tem as comemorações do Parlapatões, né, que é o grupo fundado pelo Hugo Pozzolo, do qual também faço parte, o Napão também faz parte, que é um grupo extremamente longevo e que tem um teatro próprio, né? Tem o Espaço Parlapatões na Praça Roosevelt, que o Espaço Parlapatões tem quantos anos? 20 anos. As datas são redondas, né? São 45 todas é o de datas redondas profissão, agora. 20 de Espaço Parlapatões e 35 do Grupo Parlapatões. Então, eu tenho visto bastante material falando desses 35 anos de grupo, e aí você estreou um solo comemorativo de 45 anos de carreira, isso mesmo, é mais do que eu tenho de idade, você tem de carreira. 45 de profissão. Eu comecei um pouquinho antes com teatro, na época chamava amador, hoje em dia a gente chama teatro vocacionado, né? Vocacional. Aquele que você não faz pela sobrevivência. Como é o profissional? Você não faz pela sobrevivência. Eu Você estava se tentando vira ainda dele. entender do que a gente vive, o que eles comem, como eles pagam as contas. Mas eu comecei meu primeiro trabalho, eu estava no 2º ano de faculdade, fui chamado a fazer um trabalho profissional, já na área da palhaçaria, sem ter feito palhaços em curso de palhaço, que depois eu fiz a escola de circo. Mas comecei contratado para isso e depois fiz um espetáculo que foi muito importante no ano seguinte, que foi 82, que foi com o então presidente da Uni, que tinha feito a reconstrução da Uni, que era o Rui César da Costa Silva. Ele já faleceu, mas foi o cara que liderava a Uni numa época da ditadura. Então, realmente foi um enfrentamento muito grande. E ele, a companheira dele, que era a Rô Reis, que está na Bahia hoje, é uma grande acadêmica lá da Bahia e que tem também um trabalho hoje voltado à educação infantil. E a Rô Reis dirigiu esse espetáculo, que era um espetáculo sem palavras, totalmente visual, e eu estreiei profissionalmente lá com uma série de colegas, então, que estão aí hoje na batalha e na luta. Então é muito legal poder falar disso nesse momento. Para quem não sabe, o Hugo Pozzolo, ele foi também secretário de Cultura, bem quando deu a pandemia, né? Mas eu fiz esse comentário para te fazer uma pergunta, assim. Para você, o teatro, então, teve sempre uma ligação, o teatro e o fazer artístico teve sempre uma ligação política? O tempo todo. Eu acho que desde o primeiro momento que eu comecei, sempre eu tive o foco nessa discussão. Eu acho que toda arte é política de uma maneira ou de outra. O que me preocupa é que a gente não faça arte de um ponto de vista panfletário, né? Ou que aponte o dedo na cara do público pedindo que o público tome uma posição. Eu acho que o mais legal é você levantar questões. Aliás, questões que eu também tenho. Esse próprio espetáculo Idiota Convicto, ele mistura um pouco esse deboche, essa graça, o humor em cima de pessoas que supostamente a gente pode chamar de idiotas, mas eu me volto como o primeiro idiota da peça. Então eu coloco questionamentos sobre mim mesmo e sobre as minhas contradições. Às vezes você acredita que você tem uma postura X e defende essa postura e, na verdade, você reproduz uma série de pensamentos que são pensamentos conservadores, retrógrados, e nos quais eu me observando falo, nossa, eu sou ridículo, eu fiz isso, eu defendo tal coisa, mas eu fiz tal coisa, que é a contradição. Então, colocar isso, levantar essas perguntas para um público é perfeito, é maravilhoso. Né? Você poder se expor, se mostrar como idiota e não só criticar aqueles que você acha que são idiotas. E o que é o Idiota Convicto, né? Porque no release, ali na sinopse, você coloca que é um ator que perdeu a chave de casa e, a partir disso, não consegue chegar no ensaio e vai vivendo vários personagens. Queria que você falasse um pouquinho pra gente desses personagens que você escolheu viver, em especial de um personagem protagonista, né? Que é Deus. Você tem essa fixação com essas figuras
onipotentes, onipresentes, com Deus, com o Papa. Queria que você falasse um pouquinho dessa ligação de Deus, o Papa, desse humor um pouco ligado nessa figura religiosa. Eu acho que mais do que criticar a religião, em geral a gente critica quem manipula a religião e a fé dos outros. Então a minha preocupação não é exatamente criticar Deus em si, mas quem manipula a fé das pessoas que acreditam em Deus ou em qualquer outro tipo de deuses, em qualquer mitologia, em qualquer religião, mas a forma como manipula-se essas pessoas e a fé das pessoas. Manipula-se para ganhar dinheiro, para ganhar poder político, manipula-se para poder ter conquistas sexuais e amorosas, né? Então, a manipulação ela é um jogo de poder que os seres humanos desenvolvem, e aí eu faço brincadeira com isso. Então, eu brinco com essa figura de Deus, que é um texto da Maíra Dvorek e da Ana Sagesi, fizeram especialmente para mim. Todos os textos dessa peça, esses quadros, são de dramaturgas e dramaturgos que fizeram textos. Tem um texto que eu me identifico São todos muito. dramaturgos e escritores brasileiros, né? Sim, contemporâneos, como é o caso, por exemplo, da Michele Ferreira, que fez um texto que ocupa uma boa parte da peça, que é O Homem Fatiado. É um texto sobre um professor de roteiros de cinema. E como eu sou professor de teatro, tem uma identidade aí que se levanta algumas contradições, né, da maneira como as coisas funcionam. E aí a gente vai falando de outros assuntos. Tem um texto do Luiz Alberto de Abreu, que foi meu mestre em dramaturgia, tem texto do Sérgio Roveri, enfim. E aí eu criei esse personagem que está aprisionado dentro do apartamento, que sou eu mesmo, os seus pensamentos sobre não poder ensaiar, não poder se apresentar, e escravo do celular também, porque vai vendo memes e não consegue entender que o mundo mudou. E à medida em que isso vai acontecendo, ele vai rememorando. Então são personagens que ele supostamente viveu ou está vivendo e trabalhando essa memória.